qualquer sorte, acho que o Vitória, nesse caso aí, é super favorito e tem amplas condições de vencer bem a fraca equipe do Vasco. Eu fico aqui pensando. Coutinho, Verrete, João Vitor, Piton, ouvindo isso. Na verdade, eu queria ter a possibilidade de chegar agora, de repente a galera tá almoçando, né, se preparando ali para a partida, daqui a pouco deve ter alguma conversa, uma preleção ali do Felipe. Eu queria, Felipe, dá licença, por favor, irmão. Por favor, né, deixa aqui eu conversar com esses caras e aí mostrar esse vídeo. Esse vídeo rápido. O time é fraco. É o time pro Vitória enfrentar nesse momento. E olhar pra cara de cada um, falar assim, gente, como o torcedor do Vasco, ou até mesmo vocês, a gente vai discordar desse cara. Me ajuda! Como eu vou ter aqui argumentos pra defender vocês diante disso? O Vasco é fraco. Porra, você tá falando do clube? Não tá falando de vocês, pô. Nesse momento, é vocês que representam o Vasco. E como? Como defender isso tudo? Se o Vasco na quarta-feira me faz o favor de perder para um time de pelada de 4. Se eu chegar aqui agora, nesse momento, que ontem foi sextou, hein? Ia pegar uma galera aqui de ressaca, em Queimados, Baixada Fluminense. Se eu chegar aqui agora, pegar uma galera que nunca viu bola na vida, a gente se preparar durante um mês, cara, vai fazer um jogo pau a pau com eles lá, pô. Vai fazer um jogo pau a pau com eles. E o Vasco me fez o favor de perder de 4-1 para o Puerto Cabello, que o salário do Felipe Coutinho paga aquela galera toda. Então, como defender vocês, gente? Eu queria olhar na cara de cada um. Porque o Vasco perdeu o jogo de quarta-feira, família, não foi na técnica, foi na postura. Os caras passaram o carro por cima do Vasco. A gente pode, o Felipe Melo falou isso, né, outro dia, pode estar mal treinado, mal posicionado, mas não pode acontecer o que aconteceu ali. Um jogador profissional não pode se sujeitar a isso. E aí, como é que vai ser hoje? Será que o Vasco vai me possibilitar amanhã curtir meu Dia das Mães com tranquilidade, tomar aquele gelo de leve, relaxado, com um bom resultado? E olha que até o empate eu acho bom resultado. Olha pra nossa situação, família. Só que o Vasco, nesses últimos anos, poucas vezes, né, ele te surpreende. E hoje um bom resultado, olha, seria papo até de um papo de bêbado, tá? Eu sair aqui na rua e começar a gritar. Porque, sinceramente, hoje eu tô meio pra baixo. Mas é o Vitória. É um time que também está em dificuldade. Então, quem sabe essa partida aí contra o Puerto Cabello, que foi uma coisa assim horrorosa, possa realmente um olhar pro outro ali hoje e falar assim, gente, vamos lá, cara. Vamos lá, é uma questão de honra também, tá? Não tô falando aqui só de futebol, de 3 pontos, de Vasco, de torcida, de cobrança. É honra, porra. É honra, isso aqui, ó. Pô, ninguém gosta de ser humilhado, de ser chamado de fraco, de horroroso, de merda, de um merda. Não, pô. Sabe? Tem que mexer com vocês também, pô. Não é só o simples não é o simples fato de entrar em campo e jogar e pá, não, pô. Você tá falando de você, porra. Sabe? É isso, família. Depois desse rápido desabafo, a gente vai resenhar muito aqui, claro, sobre essa partida contra o Vitória, um jogo muito importante, claro, né? Repito, Vitória 6 pontos, Vasco 7. Vasco pode entrar na zona de rebaixamento hoje. A gente tem muita coisa aqui pra falar, trazendo, né, esse jornalista que me parece que torce para o Vitória e também um outro torcedor do Vitória falando dos pontos fortes e fracos do Vitória, visando esse jogo contra o Vasco, que é bem interessante pra gente debater aqui nesse sabadão. Quero, claro, falar um pouco do Diniz. Será que o Diniz vai recuperar alguns jogadores, né? O GE até fez uma matéria nesse sentido, que nesse momento não estão sendo utilizados. E, claro, quero falar um pouco de política. Quero, porque tem uma parada aí rolando, eu não sei se é verdade, se é informação, se o amigo pegou lá, botou na inteligência artificial, desenvolve um texto pra mim, porque eu vou jogar nas redes sociais. Eu quero debater isso aqui, né, com vocês. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Como é um assunto que eu não domino, que eu não gosto, que eu não queria estar vivenciando isso, eu vou começar com esse assunto, tá? Que é sobre política e tá chegando a eleição aí, né, que é no próximo ano. Tá aqui, ontem o Edmundo, na sua live, e olha que eu vi assim, eu acho que todas as páginas repercutindo isso, essa fala do Edmundo de uma forma negativa em relação ao Pedrinho, tá? Tá na tela. Edmundo afirma ideia de Pedrinho antes de assumir o Vasco. Né? O Edmundo fala que sempre foi a ideia, tirar a 777. Tá bom, beleza. Eu acho que é um posicionamento muito errado
do Edmundo. Não é porque você saiu agora, Edmundo, que você vai, né, ficar expondo isso. Até porque um tempo atrás, e olha que é um cara que eu gosto, que é ídolo do Vasco, minha primeira vez no Maracanã foi vendo ele dando show, né, eu ainda lá com um conjuntinho de Vasco, molecão, 6 anos, 6 para 7 anos, meu pai me levou nesse Vasco, de Edmundo, de Pedrinho, de Felipe, de Mauro Galvão, foi esse Vasco que eu conheci a primeira vez no Maracanã. Porramos o Botafogo, 3-1, um show. Mas assim, um posicionamento é uma forma aqui de se comunicar com a torcida do Vasco totalmente equivocada, irmão. Porque você tá falando isso aqui, era uma coisa que você concordava, porque você fazia parte do grupo. Agora você tá expondo isso num momento que é terrível do Vasco e a galera repercute isso aqui como se fosse errado. Meu Deus! Vocês entendem? É surreal. Era evidente, era claro que tinha que tirar esses caras do Vasco, cara. Não só no Vasco, como no mundo. No mundo, olha o que esses caras estavam fazendo no mundo, não só aqui. Só que pega o momento, pega a declaração do Felipe, as contratações, os resultados pra ir mais uma merda. Era o associativo querendo dominar, era o associativo querendo, né, tirar o profissionalismo do Vasco. Porra, tu não entende uma coisa? Eu, como torcedor do Vasco, eu vejo alguns posicionamentos que eu não aguento. Tipo um assim, ó, aqui respeitosamente falando, né? Por mais que meu canal ainda é pequeno, não tenha repercussão aí de muitos, porque eu sou torcedor, eu não sou profissional, não sei nem falar direito, a verdade é essa. Mas assim, eu vejo aqui alguns comentários que a galera comenta assim comigo, ó. Tiagão, eu gosto da tua resenha, dos teus vídeos, opiniões, mas irmão, chega... Cara, um monte assim, ontem, hoje eu vi também alguns, um monte. Mas, pô, chega de passar pano pra essa gestão, Tiagão. Pô, os caras estão fazendo um monte de merda. E aí eu respondi, eu falei assim, irmão, eu quero passar pano. Eu quero parar de passar pano, na verdade. Eu quero parar. Mas me ajuda, me ajuda. E aí quando eu vejo um negócio desse, que eu não sei se é informação, tá? Olha aqui, vamos juntos, ó. Bastidores da eleição do Vasco de 2026. Pedrinho deve ter pouca força na próxima eleição. Dos 10 grupos que apoiaram em 2023, só 2 seguem com ele. Seu bom desempenho anterior foi graças ao apoio de Salgado e Horta, que hoje estão contra ele. Agora, 2 correntes ganham força. Edmundo com o apoio de Júlio Brandt, Salgado e aliados, Euriquinho com o suporte de Levin e grupos influentes. Há articulações para unir Edmundo e Euriquinho numa chapa única, apesar da rivalidade histórica com mediação de Álvaro Miranda e Júlio Brandt. Tá bom, ouvindo isso tudo aqui, você quer que, de fato, eu pare de passar pano? Que eu compre esse discurso, tem que sumir com o Pedrinho, é fraco, é isso mesmo? É isso que você quer passar pra mim? É isso que você quer pedir pra mim? Porque eu discordo de você, pô. Eu discordo. Você acha que eu não tô irritado? Eu tô suando aqui, ó, de raiva com esses resultados. De raiva, eu tô doido pra sair com a camisa do Vasco e parar de ser zoado. Eu quero ser campeão, eu quero viver bons momentos, mas você quer que eu pare de passar pano pra concordar com isso aqui? É sério? Cara, um grupo que vai ter apoio do Salgado, sabe, gente? De tudo isso que eu li aqui, eu nem sei, tá? Como eu disse, pô, será que o Levin vai dar suporte pro Euriquinho? Não. O único agente político que eu vejo que realmente pode mudar o Vasco é o Levin. Fora isso, é isso aqui que você quer que eu pare de passar pano? Você entende? Você entende? A galera começa a gritar, começa a comprar discurso de influenciadores aqui na internet sem ter um futuro, irmão. Sem ter um norte, sem tu olhar pro futuro e falar, é ele. A gente tem saída com ele. Então eu entendo que o Pedrinho tem que ser cobrado, porque de fato os resultados estão ruins. E ele precisa ser cobrado para ele também ter o entendimento e não ser vaidoso a esse ponto de falar, cara, preciso mudar, preciso segurar aqui, contratar aqui, que seja demitir o Felipe, Marcelo Santana, eu preciso mudar os rumos do futebol. Ele sabe disso, porque não adianta nada você estar caminhando ali, financeiramente falando, e no futebol as coisas não acontecendo. Vai criar o furdunço, ele sabe disso. Então, claro que algumas coisas precisam mudar, e a pressão é importante nesse sentido. Ele nenhum, eu acho que presidente ou gestor, quem trabalha num clube grande, pode estar confortável. É o que eu falo com vocês. A gente vê aqui clubes que conquistam nos últimos anos e sempre tem pressão. Tu imagina o Vasco que não ganha nada há muito tempo. Tem que ter essa pressão de fato. Agora, a gente não pode pegar, olhar para os resultados, olhar para o futuro, quem tá em volta disso tudo e pedir a saída do cara. Porque quem vai assumir essa sabe? Quem vai fazer melhor? Eu cansei, cara, e eu nem vivo a política do Vasco assim, nem entendo cansei de ver o Jorge Salgado falando mal do Vasco. E olha a merda que esse cara fez, cara. Olha a merda que esse cidadão fez. Ele é o pior da história do Vasco. Ele vendeu o Vasco. E o Vasco é a pior SAF da história. Da história. Então, assim, quero parar de passar pano. Quero, pô. Eu quero. Mas olhando pra isso aqui, família. Olhando pra isso aqui, Júlio Brandt, Salgado. Gente. Na moral, cara, é isso. Eu vou continuar aqui com o meu posicionamento, né, de defesa ao Pedrinho. Não é porque eu estou defendendo que eu concordo com tudo. O futebol tá uma merda. Não tem como. Né? Contra fatos não tem argumentos. O futebol tá uma merda. Mas eu acredito, assim, com o meu coração,
pelo meu coração aqui, pedindo muito a Deus, se as coisas forem feitas com amor e com honestidade, uma hora vai mudar. Uma hora vai mudar. Que isso, cara, esse cuidado com o Vasco, esse amor ao Vasco, esse respeito ao Vasco, falta há muito tempo. E eu acho que o Pedrinho tem isso, apesar dos resultados. Ah, Thiago, mas ele trata o Vasco como a casa dele, colocando os amiguinhos. Já falei aqui, tá errado, porra. Tá errado. Mas para contratar bons profissionais, que é o que você está pedindo, quem vai nesse caminho, nessa resenha, depende também de dinheiro. Sabe? Você precisa, né, estabilizar o clube, pagar ali, honrar com os compromissos, fazer o clube saudável, para aí sim você mirar os grandes profissionais do mercado, porque esse é um mercado competitivo. Se um Palmeiras, se um Flamengo, se um outro clube estiver precisando de um diretor de futebol, ou você tentar tirar esse diretor de futebol de lá, como? Como você vai fazer isso? Nesse momento não dá. Então, de fato, você vai buscar os profissionais, apostar nesses profissionais na esperança que eles possam fazer um grande trabalho. É isso que o Pedrinho tá fazendo. A coisa não está caminhando. Beleza. Mas, cara, eu não me peça isso aqui sai, vaza num momento de raiva, como muitos estão fazendo aí, muitos, para olhar para esse cenário aqui político do Vasco e você dizer que isso aqui é a solução. Porque não é. Você sabe que não é. Para olhar esse cenário político aqui e você dizer que é a solução, porque você sabe que não é. Então, vou continuar acreditando na gestão Pedrinho, e sim, ele pode ser cobrado, criticado, como muitos estão fazendo. Agora, vários erros que estão sendo pontuados nesse momento na gestão Pedrinho, não é de agora. Não é que o Vasco estava sendo conduzido da melhor forma possível e o Pedrinho entrou fazendo um monte de merda. Você sabe que não é isso. Que essa não é a realidade do Vasco. Tem muita coisa para mudar no Vasco, muita coisa. E isso leva um tempo. Não é de um ano para cá, sabe? O que me incomoda é que muitos, tinham um discurso um tempo atrás com a 777 que não dá para mudar 20 anos, 22 anos em um ano. E esse discurso em relação ao Pedrinho mudou completamente. Mudou completamente. Hoje é um monte de merda. Hoje o Vasco fica 10, 11 dias que tá errado. Tá errado, eu não estou defendendo isso. Tá, fica 10 dias sem treinador, mas, meu Deus, com a 777 o Ramon Dias foi contratado com mais de um mês. Tu entende? Sabe? E aí o cara ali que tem credibilidade na fala, ele fica batendo isso, o torcedor é um merda, some com ele de lá, e é isso, é aquilo. E aí tu olha pra esse cenário político aqui, irmão, poxa, eu vou continuar acreditando. Se quiser falar assim, tá passando pano, vou continuar passando pano. Vou continuar passando pano. Até olhar para um cenário que eu possa entender que um projeto desse é melhor que esse. Eu não tô falando de pessoas. Eu não tô falando do Pedrinho porque eu amo o Pedrinho. É porque eu confio na postura dele, no caráter dele. Entende? É isso. Se eu entender que um outro agente político tem um projeto melhor pro Vasco, é isso. Vamos que vamos. Família, falando de bola agora, realmente isso é muito chato porque envolve, né, tudo que a gente quer mudar, o cenário do Vasco em campo. A gente tem que comentar um pouco sobre isso sem entender nada, que eu não entendo absolutamente nada, na verdade, mas quis fazer esse desabafo vendo essa notícia aqui. Mas falando de campo, família, eu tava vendo, né, essa matéria aqui do GE, ó, futuro brilhante. Afastado do elenco, Riquelme foi xodó de Diniz na primeira passagem no Vasco. Esse futuro brilhante aqui foi o próprio Diniz que disse, né, quando comandou o Riquelme em 2021. Tá aqui aspas, ó. Nos aproximamos logo no primeiro dia da minha chegada. Tivemos uma conexão imediata. Ele é um jovem talentoso e que tem um futuro brilhante pela frente, disse Diniz sobre Riquelme. Eu falei que o melhor momento, né, um tempo atrás eu falei isso, que o melhor momento que o Riquelme teve no Vasco foi com o Diniz. Mas eu acho muito difícil, né? Muito difícil porque, não sei, cara, o Riquelme vem em queda, né? É um cara que a gente esperava muito dele, talentoso e tal, tudo mais. Teve até um papo que o pai do Neymar, lembra, um tempo atrás desse aí, mas caiu muito depois da lesão, foi pro Sport, não jogou, volta pro Vasco, tentando mudar de função, de posição, e eu acho que a carta fora do baralho. A gente pode, assim, de repente, não sei se o Diniz vai olhar pro Riquelme, mas tem outros jogadores, né? Que é o caso do Sforza, que eu acho até que o Diniz deve utilizar, porque o Sforza é o que eu falo, ele não é ruim de bola, sabe tocar a bola, sabe se posicionar, fazer um lançamento, mas ele é mole. Ele é muito mole. Aí eu não sei como é que o Diniz pensa o esforço nesse jogo. O Souza é um outro jogador que tecnicamente sabe jogar, mas é mole também. Capasso eu não sei, cara. O Capasso é aquilo. Só se ele mudar o Capasso, que tecnicamente é horroroso. Então assim, família, eu acho que, né, o Diniz pode dar oportunidades aí para esses jogadores, né? Apostaria mais no Sforza, né? Porque eu acho que até que ele já elogiou o Sforza, mas entendendo que o Diniz tem que ter, cara, essa leitura de ter um time mais forte fisicamente, cara. Claro, técnico, um time tecnicamente falando qualificado, beleza, com jogadores que possam, né, conseguir ali entender a filosofia, o estilo dele,
mas, cara, você vai potencializar alguns jogadores que precisam ser potencializados, que é o caso do Coutinho, tendo mais dinâmica do lado dele. E nesse momento não tem. É um time muito lento, muito mole, que acaba prejudicando demais. E a ponto de um passador de pano como eu chegar aqui e falar, não dá, ou é Coutinho ou Verratti. Vai com Verratti, Coutinho no banco. Porque o Nuno mostrou que pode fazer essa função. Mas vamos aguardar, assim, né, o momento que o Diniz assumir, que vai ser amanhã, né, domingo ele começa a trabalhar visando o confronto contra o Lanús. E agora vamos falar sobre essa partida de hoje às 6h30, trazendo aqui o jornalista, o comentarista do Jogo Aberto e também o torcedor do Vitória falando dos pontos fracos e fortes para essa partida contra o Vasco. Olha só. Meu amigo, me fala que o Vasco tem que tomar cuidado dos pontos fortes e fracos desse time do Vitória. Ponto fraco, bola parada defensiva, o que me assusta porque a gente vai enfrentar a Vegete. Ponto positivo, o Vitória quando sobe pressão tende a forçar o erro do adversário na maioria das vezes. E quando o Vitória está em bloco baixo e consegue achar essa bola na profundidade, o Vitória consegue chegar bem no último terço. O problema é a falta de qualidade dos atacantes. Ponto fraco é a falta de qualidade dos centroavantes e bola parada defensiva. E quando o time está bem postado defensivamente, eles têm dificuldade de jogar. Quando o Vitória está com a bola com o bloco alto, não pressionando. Quando o Vitória está com a bola no bloco alto, que o time está mais bem postado, o Vitória tem mais dificuldade de chegar. Espero que amanhã seja diferente. Ele não pega gripe, ele não pega resfriado, ele não tem seca-out, nada, tá em todas as partidas, corre, tem pulmão, mas ele é péssimo da definição, ele é um péssimo finalizador. Os números são bons, mas quando você vai para o jogo real, situação de jogo, você vê que ele é o mais fraco de todos. Aí o Fábio também perdeu o gol, enfim, mas mesmo assim, foi talvez a partida que o Vitória mais construiu, mais criou e mais finalizou. Só que errou na pontaria. Não fosse isso, poderia sair do Barradão com 3-4. O Vasco é um time fraco, é um time que tem o Jardim, o Jardim que é o goleiro, que é muito bom, e tem o Verratti. Aliás, o Verratti é responsável por 75% dos gols do Vasco, e só. O resto é um apagão o time do Vasco. Quer dizer, o Vasco seria, em tese, tá, ou em hipótese, o time favorito para o Vitória chegar e ganhar bem. Agora, isso não depende do Vasco, depende do Vitória, dos artilheiros do Vitória. Mas depois do que foi feito nessa semana, acho que aí o Carpini vai tirar alguns jogadores que brilharam na partida de ontem, na partida de terça-feira, e vai colocar para esse jogo. De qualquer sorte, acho que o Vitória, nesse caso aí, é super favorito e tem amplas condições de vencer bem a fraca equipe do Vasco. Tá aí. É o que eu falei. Poxa, se incomoda, cara. Tem que incomodar eles. Toda hora ouvindo isso, time fraco, time horroroso, toma esse tipo de porrada. Pô, não é possível, cara, que isso não incomoda Coutinho, Verratti. Os caras ficam andando dentro de campo, não. Eu não tô falando que o Verratti tá andando, não, né? O Coutinho, meu Deus do céu. O Coutinho foi o que o Vilani falou mesmo, cara. Só fica assim, dando chilique. Tá jogando nada. Então vamos lá, cara. Surpreenda o Vascaíno hoje, pelo amor de Deus, família. E assim, em relação aos pontos fortes e fracos ali que o torcedor do Vitória comentou, é muito complicado, né? Porque, assim, é um time que tem uma dificuldade na bola aérea, mas o Vasco não tá conseguindo chegar, né, no Verratti. Nos últimos jogos tá tendo essa dificuldade, até porque o adversário, né, poxa, conhece o Verratti e não tá dando mole nesse sentido. Você pode reparar que o Verratti é um jogador muito bem marcado agora, sempre pressionado dentro da área, sem dar espaço pra ele. Então você tem que trabalhar muito bem essa bola, chegar no fundo. Se tu ficar cruzando a bola daqui do campo, né, você pega o zagueiro olhando pra bola, bem posicionado, olhando aqui pro Verratti, né, aquela visão ali de olhar a bola e o jogador marcando bem ele. Se você chega no fundo, você possibilita o Verratti atacar, né, a bola. E o Vasco não tá conseguindo fazer essa jogada no fundo, porque também o adversário tem a consciência disso. Ó, se a gente chegar aqui e marcar esse lado esquerdo do Vasco, com o Piton, com o Nuno e Coutinho, tirar essa possibilidade de triangular aqui deles, a gente tem grande chance de ganhar do Vasco. Porque o PH, ele até chega, não vai jogar hoje. Ele até chega, mas ele não cruza bem. Então, claro que o adversário tá analisando isso. Por isso que eu estou falando aqui, né, em relação a esse adversário, no caso que é o Vitória, que você vê, ele falando ali, é um time que pressiona porque tem jogadores leves. Já é uma dificuldade pro Vasco. Aí ele falando, quando o time tá lá com o bloco baixo, fechadinho, o Vitória tem dificuldade de construir. Nossa, então pegou o adversário nesse momento que vai gostar. Porque o Vasco, mesmo fechado, mesmo posicionado, ele gosta de dar espaços e o adversário construir. Foi assim contra o Corinthians, foi assim em vários jogos. O Vasco tá todo atrás da linha da bola, atrás do meio campo e mesmo assim cede os espaços. Porque é um time lento, porque é um time cansado. Sabe? Então isso precisa mudar. Por isso que eu não gosto da entrada aqui do mesmo time que jogou contra o Porto Cabello. Não pode, de forma nenhuma. E aí, família... tá na tela para vocês o provável Vitória. Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres e Lucas Rauter. Jamerson, Ricardo, Ronald e Mateuzinho. Eric, Osvaldo e Janderson. É o que eu falei com vocês. Tecnicamente falando, é um grande time? Não, não é. Mas são jogadores leves. São jogadores leves. E aqui tá com o Mateuzinho que corre direitinho, o Eric é rápido, o Osvaldo, apesar da idade, tem uma boa mobilidade, o Janderson corre bem, apesar de jogar de 9, de ser alto, ele corre bem. E aí que eu falo, se você não colocar em campo um time que possa competir fisicamente, isso é característica, pô.
Isso é característica. Você vai encarar um cara assim, de repente, tipo eu, tô quase 100 quilos. Você vai encarar um outro atleta, né, mais leve ou mais rápido, que tem a característica de mais explosão, sabe? Não é que eu tô com falta de vontade, tô sem tesão. O cara corre mais que eu, pô. O cara corre mais que eu. Como se for pra fazer uma parede, fazer um pivô, eu vou ter mais condições que ele por ser mais forte. Entende isso? Então se tu não levar a campo um time mais leve, um time com condição de competir fisicamente, o Vitória vai passar o carro. É isso que eu estou falando. Não é só a questão de postura também, de tesão e tudo mais. É isso. É uma questão de característica, cara. Que o Vasco precisa mudar. O Vasco que o Felipe tá levando a campo hoje vai ter dificuldade. E aí eu não sei, né? Se o Lloyd tá bem, Não tem outra opção a não ser o Lloyd pra correr na frente. Você entende? O Adson não tá bem fisicamente, Paulinho não tá bem fisicamente, Garré não tá. É complicado também. O provável Vasco tá aí: Jardim, Puma, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Uma cabeça de área que tem muita dificuldade quando é pressionado aqui, né? Hugo Moura e Matheus Carvalho. O Vasco pra sair jogando vai ser difícil. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Já falei aqui com vocês a minha teoria. Quer jogar com o Verratti? É importante pela bola aérea, né? Que o Vitória tem dificuldade. Coutinho no banco. Coutinho no banco. E aí botaria o Nuno de meio armador, Ryan pelo lado direito ou Lloyd pelo lado esquerdo. Não tá bem? Deveria, pra ontem, ter buscado os 2 jogadores da base pra começar o jogo amanhã. Hoje. Um jogador pra correr aqui, pra fazer esse ir e vir, pra ajudar, pra competir fisicamente. Coutinho entraria no decorrer do jogo. Ah, Coutinho vai jogar? Barro Verratti. É isso. Não é que eu estou falando aqui que eles são os problemas do Vasco hoje. O Vasco está perdendo por causa deles. Não, não é isso. Só que o Vasco contra o Palmeiras foi pra campo assim, com um time mais leve e jogou muito bem. É a hora de tentar isso novamente pra ver qual é. Simples assim. Porque o Vasco do Operário e o Vasco do Puerto Cabello foram capazes de entregar uma merda. Então por que não repetir o que foi feito contra o Palmeiras? Só pra gente ver, só pra gente entender. Sabe? É o que eu penso, família. Fui!